Cumprimento nosso nobre senador Elmano Fer, do Piauí. Gosto sempre de falar que Brasília é a segunda cidade do Piauí do Brasil. Então, para mim é com muita honra vir aqui falar sobre a sua presidência. Cumprimento nossa nobre senadora Gleice Hoffmann pelo brilhante pronunciamento que acabou de dar aqui, as suas preocupações procedentes, da necessidade de debatermos cada vez mais a PEC 55, a questão da taxa de juros e uma série de outras questões que são fundamentais para o nosso país, né? E esse é o nosso papel enquanto parlamentar aqui nessa casa, nobre presidente, não é isso? E também quero cumprimentar os nossos nobres ouvintes da TV e Rádio Senado. O que me traz aqui hoje nessa tribuna é comentar também uma série de problemas que está acontecendo numa empresa importante que eu dei 26 anos da minha vida de trabalho nela, que é a SEB, Companhia Energética de Brasília. Uma empresa que tem um fundo de pensão, que contempla lá seus aposentados, quando chega na época de serem aposentados, depois que eles contribuem ao longo da vida. E também que tem um plano de saúde para assistir exatamente as pessoas que, porventura, necessitem. E hoje está ocorrendo uma grave possibilidade de trabalhadores que deram a sua vida para a construção dessa importante empresa, que é a Companhia Energética de Brasília, a partir de março do próximo ano, ficar sem assistência à saúde por causa dos encaminhamentos errôneos feitos, tal qual vou relatar aqui nesse discurso aqui no plenário hoje. A SEB, a Companhia Energética de Brasília, o assunto é aposentados versus plano de saúde de aposentados e pensionistas pioneiros de Brasília e da SEB, memorial. Senhoras senadores, senhores senadores, senhor presidente, Brasília é uma cidade jovem, completou este ano 56 anos de vida. Muita gente veio dos mais diversos rincões do país para ajudar no projeto de construção da nova capital do Brasil em 1960. Inclusive, grande parte desses conterrâneos piauienses de Vossa Excelência. E mesmo antes disso, o pessoal já vinha aqui para Brasília, né, para ajudar nessa construção. O traço arquitetônico de Oscar Niemeyer aparece como um aspecto mais visível de toda a movimentação que formou a cidade em seus momentos iniciais. Todos sabem disso. As fotos mostram e nos orgulham, inclusive. O que não era comum à época, por exemplo, era pensarmos que cidades precisavam de fornecimento de água, de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e continuidade. Isso não era comum, mas com o tempo nós fomos vendo que isso são as políticas básicas essenciais para a formação de uma cidade. A água, a luz, a política é essencial, né? A política pública é essencial, né, nobre senador Elmano? Não tem como a pessoa morar sem água, sem luz e sem ter condição adequada de saúde, segurança, né, e educação, né? No entanto, a distribuição de energia elétrica não só iluminou os primeiros momentos da cidade, que se desenhava como um pássaro aqui no Palácio Central, como ligou inúmeras máquinas que ajudavam a erguer a cidade. Então, todas essas máquinas que foram responsáveis por esses monumentos lindos foi exatamente devido à energia elétrica. Daí a importância da Companhia Energética de Brasília, a SEB, empresa pelo qual trabalhei 26 anos da minha vida. O fornecimento de energia elétrica inicialmente veio da usina hidroelétrica de Cachoeira Dourada, que estava em construção na divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás, e está nos idos de 1950, a cerca de 400 quilômetros de Brasília. Apenas em agosto de 1959 é que essa energia começou a chegar por aqui de forma definitiva. O suprimento provisório foi realizado por motores geradores naquela época. Além disso, pequenas usinas foram inauguradas, como a usina do Catetinho, todo mundo que é da SEB ou herança antiga aqui do GDF conhece, a usina de Saia Velha, a usina da Granja do IP, isso tudo ainda na década de 50. E a famosa usina do Paranoá, que hoje alimenta toda a esplanada dos ministérios, que é a utilização da água do Lago do Paranoá aqui em Brasília, ela só foi inaugurada em 1962. Com o desenrolar do tempo, já sob a direção do Departamento de Força e Luz da Nova Cap, o DFL, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap, tinha um departamento de Força e Luz chamado DFL. A estrutura existente em 1968, que era
o embrião da SEB, se transformou em SEB, Companhia Eletricidade de Brasília, alterando sua condição para empresa de economia mista. Em 1993, a empresa trocou o nome de Companhia de Eletricidade de Brasília para Companhia Energética de Brasília, quando ampliou os seus mercados de atuação, assumindo a permissão para a distribuição do gás canalizado e outras fontes de energia, sendo atualmente uma holding composta por várias empresas. Então, a SEB, a pequena SEB, foi crescendo e hoje é essa holding que tem vários mercados. Em 1996, a SEB, inclusive, ganhou o prêmio da melhor empresa do setor elétrico brasileiro, concedido pela revista Exame e ainda no mandato do então governador, nosso colega aqui de Senado, o senador Cristóvão Buarque, que era governador aqui do Distrito Federal. Há 56 anos, um pouco mais, os pioneiros que chegavam eram principalmente jovens, embora houvesse muita gente de mais idade. Vinham para a nova terra em busca de trabalho e de perspectiva de vida. Vinha para fazer fértil o deserto, e o fizeram. Os jovens de apenas 20 anos na época, nobre senador Elmano Ferrer, têm hoje 76 anos, são idosos, nobres senhoras e senhores senadores. Aqueles que resolveram permanecer em Brasília trabalhando na SEB ou em outros órgãos, criando os filhos e mantendo suas famílias, certamente devem estar gozando a merecida aposentadoria. É o que deveríamos esperar de quem dedicou toda a sua vida na construção de uma companhia e ao bem-estar da população da cidade escolhida para viver. No entanto, nobre senador Elmano Ferrer, a realidade não é essa. Aqueles que dedicaram a vida para construir hoje estão vivendo dias difíceis. Essa história começa com um memorial conciso, mas consistente, que recebi recentemente, referente ao plano de saúde de aposentados e pensionistas pioneiros de Brasília e da SEB do Distrito Federal, que dá conta da situação dos funcionários que trabalharam na companhia entre os anos de 1950 e 1970 e que hoje estão sob séria ameaça de falta de assistência médica. Naquele memorial encontra-se registrada a seguinte síntese histórica. Em março de 1991, a carta da presidência da SEB, endereçada ao diretor-presidente da SEB, datada de 25/3/91, relatando as condições de vida de aposentados e pensionistas que, afastados da empresa, já não possuíam recurso suficiente para cobrir despesas com tratamento médico, para sanar doenças decorrentes do trabalho e da idade avançada, solicitando, portanto, a extensão do plano de assistência aos aposentados e aposentadas e suas respectivas esposas ou companheiros a esses pensionistas. Em abril de 91, foi autorizado pela diretoria da SEB a extensão do plano assistencial de aposentados, pensionistas da empresa e suas respectivas esposas e as companheiras. Em julho de 1999, foi feita a suspensão do uso do plano assistencial por parte de aposentados e pensionistas da companhia a partir de 13/7/99, por determinação da presidência da SEB. Em julho de 2002, houve a promulgação da Lei Distrital número 3.010, de 11 de julho de 2002, que dispõe sobre a extensão de benefício do plano assistencial a ex-empregados da Companhia Energética de Brasília, a SEB, e da outras providências que posteriormente foi alterado pela Lei 3.199 de 2003. A Lei 3.010 de 2002 estendeu os benefícios do plano assistencial da SEB aos aposentados, pensionistas e respectivos dependentes, sem prever qualquer contrapartida dos beneficiários. E aí é que começa o problema. Então, lá em 2002, essa Lei 3.010 estendeu os benefícios do plano assistencial da SEB aos aposentados e pensionistas e respectivos dependentes, sem prever qualquer contrapartida dos beneficiários. Em dezembro de 2014, o então governador Agnello Queiroz interpôs no Tribunal de Justiça do DF ação direta de inconstitucionalidade à Lei 3.010 de 2012, ou seja, 12 anos depois, contra o presidente da Câmara Legislativa do DF. O processo é o ADI 2014 00.2.032.055.2.
E aí é que vem a dificuldade. Em setembro de 2015, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o TJDFT, a quem eu vou estar visitando hoje à tarde para conversar exatamente sobre esse tema, declarou inconstitucionalidade formal e material das leis número 3.010 e 3.199 do Distrito Federal, restringindo a eficácia da declaração para que ela só produza efeitos após o prazo de 18 meses, a contar da publicação do Acórdão 893-733 do TJDFT, ocorrido em 25 de setembro de 2015. E aí é que a gente chega no fatídico prazo, nobre senhor presidente Eumano Ferrer, de março de 2017. Esse prazo de 18 meses, que se expira em março de 2017, foi concedido para que a SEB pudesse regulamentar, nos termos da Lei 9.656 de 98, a oferta de plano de saúde a seus aposentados, pensionistas e dependentes, vedando-se a descontinuidade da prestação da cobertura assistencial. Como teve aquele lapso de 12 anos que não houve a parte contributiva, agora aqueles que deram a vida trabalhando na empresa, que não tem mais condições de recolher para poder cobrir o rombo, estão numa situação dificílima, que muitos acamados ou totalmente dependentes do plano de saúde não têm como pagar e saldar essa questão. E aí é que nós estamos morando hoje num grande dilema por causa desse equívoco ocorrido lá no passado e que nós precisamos resolver. E eu vou estar hoje exatamente com o nosso presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e também fiz um projeto de lei nessa casa, que eu já protocolei, prevendo exatamente que a gente mude a questão da legislação dos planos de saúde para evitar que esse problema ocorra com outros e outros, pessoas que deram a vida para suas empresas e depois não tem como sobreviver por causa de um lapso, algum equívoco que ocorreu lá no passado. Entendeu? Em outubro de 2015, foi interposto pelo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o TJDFT. Em janeiro de 2016, no juízo da admissibilidade, foi indeferido o processamento dos recursos extraordinários em despacho monocrático proferido pelo presidente do TJDFT, desembargador Getúlio Moraes de Oliveira. Em fevereiro de 2016, em 2/2 de 2016, os autos foram entregues em carga ao advogado da recorrente Câmara Legislativa do Distrito Federal, que, em resposta, resolveu que não iria agravar da decisão monocrática que negou o seguimento aos recursos extraordinários, conforme a observação anotada na página 1075 do referido processo da EDI 2014-00.2.03.2055.2. Aí é outro grande problema, porque como a Câmara Legislativa do Distrito Federal tinha votado e aprovado uma lei que permitiu que a SEB fizesse isso durante esses 12 anos e depois ela não fez o recurso no momento certo para dar condição de consertar a grave situação, aí levou a esse ponto que nós estamos de inflexão nesse momento, que está se aproximando março de 2017, onde essas pessoas não terão como arcar com o plano de saúde e não pode também deixar de fazer seus tratamentos médicos, que são caros e onerosos. Então, nós estamos vivendo esse dilema na nossa capital, numa empresa pequena, mas importante, que é a Companhia Energética de Brasília, e que serve para alertar várias outras para que isso não ocorra, né? Esse processo transitou em julgado em 3/2 de 2016. Antes de eu dar prosseguimento, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui no plenário, dizer que para nós é com muita satisfação. Eu sou o senador Hélio José de Brasília, Distrito Federal, que está o nosso senador Eumano Ferrer do Piauí, que é o nosso presidente nesse momento da mesa. Cumprimentamos todos, sejam bem-vindos e que possam estar conhecendo e contribuindo para que essa casa possa cada vez mais proferir leis adequadas e ajudar o nosso país a caminhar pelos rumos corretos. Muito obrigado a vocês pela presença. Em março, voltando ao discurso, nobre senhor presidente, em março de 2017,
Inspirado o prazo concedido pela Justiça nessa data, os aposentados e pensionistas da SEB serão completamente desassistidos, sem direito a permanecer como beneficiários do plano de saúde mantido pela companhia, caso não se efetive alguma medida que regulamente a oferta do plano a seus aposentados, pensionistas e dependentes, nos termos propugnados pela Lei dos Planos de Saúde, conforme determinou o Tribunal. Cremos que, da mesma forma que os aposentados e pensionistas da SEB, diversos trabalhadores podem estar desamparados por não cumprirem com os requisitos estabelecidos pela Lei dos Planos de Saúde. Daí eu ter providenciado esse projeto de lei que eu protocolei na Casa, modificando alguns artigos da Lei dos Planos de Saúde. Portanto, o Congresso Nacional, agindo como fiscal no controle dos atos do Poder Executivo, nos termos do artigo 49 da Constituição Federal 88, tem a obrigação de trazer a público esse tipo de situação e tentar contornar tais problemas. Senhoras e senhores senadores, destarte, buscando contribuir para solucionar a situação dramática e injusta que se encontram os colegas servidores da SEB, a fim de evitar que parcela cada vez mais significativa de aposentados fique sem a devida proteção à saúde nos momentos que mais precisam, protocolamos ontem o projeto de lei no Senado que altera o artigo 31 da Lei 9.656/98, Lei dos Planos de Saúde, que passa a ter a seguinte redação: artigo 31. Ao consumidor de produtos de que trata o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º, em decorrência de vínculo empregatício, é assegurado, no caso de aposentadoria, independentemente de ter contribuído ou não para o plano, o direito de manter como beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. A referida proposta legislativa de minha autoria vai permitir que todos os aposentados e pensionistas e seus respectivos dependentes, inclusive os beneficiários da SEB, possam continuar vinculados ao plano de saúde da empresa, mesmo que não tenha contribuído durante a atividade. Isso é fundamental, porque senão a pessoa não vai conseguir sobreviver, presidente. Pelo caráter eminentemente social da medida proposta, conclamamos desde já o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto de lei que será submetido à apreciação dessa Casa Legislativa. Tudo o que queremos, nobre presidente, é a aplicação da justiça social. Queremos que a dignidade humana esteja guiando as luzes da nossa Constituição republicana. Queremos que o direito adquirido ganhe em despeito da incerta justiça. Um foro realmente privilegiado, sobretudo quando deve atender a uma parcela da população que está no desamparo, como é o caso da população idosa da SEB e aos que foram jogados ao azar deste tempo tão perturbador, tornando-nos mais dignos e humanos a cada dia. Era o que eu tinha que dizer nesse momento, nobre senhor presidente, com essas preocupações necessárias, que a gente faça sempre justiça às pessoas que deram sangue para construir um Brasil, uma Brasília, um Estado cada vez melhor. Muito obrigado, Excelência.